Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Mahalo, aloha, namastê, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas. É mais uma live no nosso grupo Ho'oponopono, assim seguiremos amando. Então, gente, hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre o que o Ho'oponopono tem feito não só na minha vida, né, mas na vida de muitas pessoas, né, em especial na vida da nossa colega Silvana, né. Hoje eu convidei ela para poder participar dessa live. Aí eu quero ver como nós vamos fazer para poder estar adicionando ela aqui. Eu não administro muito bem essas redes sociais, mas nós vamos conseguir. Daqui a pouco a gente vai adicionar a Silvana. E aí nós vamos conversar um pouquinho desde quando nós nos conhecemos, para vocês entenderem como que foi a trajetória dela até ela conseguir criar um baço, né? Eu havia conseguido algumas coisas físicas através do Ho'oponopono, né? Das limpezas de memórias, da água azul solarizada. Eu tenho parafuso nos meus 2 pés e eu não conseguia, né, correr. Então hoje eu não sinto mais as dores. Eu sofri de dores crônicas, né? Tinha que tomar medicamento para dores. Hoje eu não sinto mais essas dores crônicas e consigo correr, né? Hoje eu já consigo correr não longos percursos, mas eu consigo correr umas distâncias boas até, né? Me surpreendo às vezes quando eu me cismo de correr. Mas a Silvana, ela conseguiu algo assim que tem mexido realmente com as nossas vidas, né? Desde quando eu conheço a Silvana, eu conheço bem a história dela, que ela fez a terapia da carta. Ela escreveu a carta já 2 vezes, né? Então, assim, eu participei um pouco, né? Nós temos participado um pouco dessa história de conquista da Silvana, né? E aí me veio a ideia de convidar ela para poder participar no grupo, falar, né? Porque só eu ficar falando sobre a história dela é legal, mas quando a gente usa a pessoa, né? Que a pessoa pode mesmo ela falar, é muito melhor, porque eu gosto de falar do que eu vivo, das minhas experiências, embora eu amo falar do que as pessoas me permitem falar o que acontece na vida delas, né? Mas quando a gente tem a pessoa mesmo que ela pode falar, né, que ela conquistou isso, né? E fora, gente, depois disso ela teve outras conquistas ainda, tá? Coisas fantásticas que ela tem conquistado. Vamos ver se eu consigo adicionar ela aqui. Eu nem sei como funciona isso. Opa, conseguiu, Silvana. Acho que eu vou te adicionar, pera aí. Vê se tu aceita aí. Vamos ver. Adicionando, tá? Gente, se vocês puderem compartilhar a live, já compartilhem com seus amigos, convidem seus familiares. Domingão, né? Coisa poder fazer. Opa! Mahalo. Mahalo. Aloha. Aloha. Pra sua vida, mulher. Que bom ter você com a gente aqui. Eu é que agradeço a oportunidade. A oportunidade é nossa, né? De conhecer um pouco sua história. Não, eu já conheço bastante, né? Mas conheci em grupo, né? Nessa egrégora que nós temos formado, né? Esse grupo do Ho'oponopono tem quase 38 mil pessoas, né? Então, essa live vai ficar disponível aqui para quem quiser assistir depois. Conhecer um pouco da história da Silvana, a história do José. José. Qualquer coisa que a Silvana pisa no caroço, o José fala, vou chamar o Hernani. O Hernani do Ho'oponopono, né? Eu chamo aquele... Não é Zé, José, né? Não é Zé, José. Mas para os amigos, para os irmãos, é Zé. Zé, não... aí, ó, então eu já me sinto íntimo já, né? Eu chamo ele de Zé, tá né? ainda. Eu falo que eu me sinto o homem do saco, né? Quando a gente era pequeno e tinha os pais falavam, né? O homem do saco vai te pegar, né? Eu sou o homem do saco do Ho'oponopono. Aqui você com certeza é. A Cuca, né? A Cuca vai pegar, né? Eu vou chamar a Cuca, né? Eu chamo... É bem assim, eu vou chamar o Hernani. E é legal a gente poder saber que a gente está sendo usado no bom sentido, né? Falando, né? Como um exemplo bom, né? De algo que te faz voltar pro foco, né, Silvia? É muito bom a gente poder saber das conquistas também das pessoas, é muito melhor, né?
Saber o que a Ah, Silvana está conquistando, que as não pessoas estão. tem dúvida, porque as pessoas elas não acreditam, às vezes elas são um pouquinho tomé, né? Eu preciso ver, eu preciso tocar para saber. E às vezes a gente acaba se tornando exemplo da que está ao nosso redor, né? Da nossa própria família, da importância que você tem, né? De fazer coisas, da conquista. Quando você viajou com a Érica, né, no comecinho do ano, José falou Aham. assim, mas cadê a Hernani e Érica? Sumiram? Onde estão eles? Falei, estão viajando, estão descansando, estão de festa. Ah, estou sentindo essa casa um pouquinho assim ausente da fala do Hernani. A gente já sente parte da família de vocês. Deixa eu arrumar minha câmera aqui enquanto eu ia falando. A gente já sente parte da família de vocês, né? Que a gente está entrando na casa de vocês todo instante, né? Vocês estão entrando dentro da nossa casa, né? A gente tem o cantinho nosso aqui, né? O estúdio que nós estamos montando aqui. Eu estou organizando as coisas aqui, gente. Vamos lá. Cadê o Peraí. Ganesha? O Ganesha sumiu Oi? daí. O Ganesha. Então, eu tirei ele, pô, ele tá ali na minha frente aqui. Eu tirei ele por causa da semana da limpeza de memórias, né? Eu quis deixar ele, tá aqui, ó. Ele tá aqui. Pequenininho. E agora Era aí eu quis deixar as 4 frases. Eu acho que aquela tapeçaria muito linda. é, eu vou colocar ele no quadro, mas com essa pandemia a gente não tem nem como querer fazer uma coisa dessa. Seria ter egoísmo da parte da gente, né? Querer sair Sim. atrás de uma moldura num tempo de pandemia. Mas, enfim. Mas vamos lá, Silvana, vamos falar um pouco sobre a Silvana, desde o nosso primeiro encontro, né? Você me procurou, né? Foi em 2018. É, 2018. uma amiga minha, ela viu a postagem de um texto seu do Ho'oponopono e ela mandou para mim, assim, aleatoriamente me mandou, né? E eu peguei, fui no privado dela e falei para ela assim, mas isso daí é budismo? É budista? Que diacho é isso, né? Eu gostei muito da leitura, mas eu não entendi nada, né? De Ho'oponopono, nunca tinha escutado essa palavra na minha vida. Aí ela falou assim, também não sei. Eu gostei por causa do texto, achei que tinha algo a ver com você e mandei. Falei, tá ótimo, eu agradeço, muito obrigada. E a gente conversou outras coisas tal. E eu comecei a seguir todos os dias o seu textinho do Ho'oponopono. Todo dia. E aí eu me lembro como se fosse hoje, você falando sobre certas memórias que a gente deveria trabalhar, resgatar a nossa autoafirmação com os nossos ancestrais e tudo. Eu falei, nossa, gostei disso. Não, como será que faz isso? Aí você colocou abaixo pela primeira vez que se alguém precisasse de você e quisesse conversar com você no particular, que tá ali estava o telefone, Hernani Rosa. Falei, mas é hoje. É hoje que eu vou conversar com esse menino para saber que diacho é isso. Aí cheguei, né? Dei um oi, tudo. E isso na parte da manhã, mas você não respondeu logo em seguida. Ainda você me explicou que você estava viajando e que a hora que você estivesse na calmaria, a gente conversava. Eu falei assim, ótimo, tá bom. Eu falei, eu vou estar aqui. E aí você me mandou e você me perguntou se eu gostaria de participar do grupo, né, para a gente poder ter trocas, experiência e tudo mais. Eu expliquei para você que eu estava no meu terceiro câncer e que nesse terceiro câncer eu estava tendo muitas situações desafiadoras para mim. E uma delas era não comer. Eu sentia muito porque eu não conseguia comer, eu só comia batatinha. E eu já não aguentava mais só comer batatinha. É, gratidão pela batatinha que me sustentou. Mas, assim, é muito difícil, né? Meu filho comer só batatinha, e principalmente que ela é energética, chega uma certa hora, ela vira álcool. E aí aquilo vai te dando uma leseira. Então, eu tinha muitos períodos de canseira, de sonolência, porque eu não conseguia me alimentar, né? Uhum. E sem contar que, assim, naquele período eu vinha passando por N coisas, a perca de peso que estava assim. Quando eu fui para a cirurgia em 2015,
Eu fui com 92 quilos, eu era fofinha. E para, de repente, em 2 meses, chegar nos 49 quilos foi muito, foi um baque. Então, eu perdi massa magra, eu perdi estrutura muscular e dores. Eu tinha dores nas pernas, eu tinha dor no corpo, eu tinha tudo e eu não tinha um ânimo. E eu precisava desse ânimo. Então, o que me alegrava eram as leituras. Então, eu lia, e eu me alimentava daquilo, aquilo eu me sentia que eu estava aprendendo, né? A melhorar e a confiar. Eu sempre fui muito confiante. Então, a cada dia que você me colocou no grupo, eu escutava uma experiência e eu falava, nossa, que coisa linda esse Ho'oponopono. Foi no Experienciando o Ho'oponopono, né? Que hoje é o Asa, né? Isso, experienciando o Ho'oponopono, que eu não sabia nem escrever direito a primeira vez. Eu emendei tudo o Ho'oponopono e ficou uma belezura. E eu lembro até depois eu ria sozinha, eu falava, meu Deus do céu, mas nem escrever certo essa menina fez. E eu fui muito bem acolhida. E aí você começou a colocar os livros em PDF. E aí, e eu sempre falo para você, Hernani, eu sou visual, eu preciso pegar na mão, eu preciso ter na mão para ler, eu preciso de fazer xerox. E aí eu ia xerocando. E aí eu fui lendo, e fui lendo, e fui lendo. E aí eu fazendo tratamento e fazendo Ho'oponopono, e apagando as memórias. E aí escutava mantra, as músicas, aquilo me... E eu sentia a cada dia que eu estava melhor. A cada dia eu estava me sentindo assim, mais cheia de energia. Comendo ainda batatinha, mas eu estava mais com energia. E aí um dia eu vou para Barretos, né? Eu vou para Barretos. E aí eu falei pro médico que eu estava me sentindo muito estranha. E ele falou assim, mas como assim? Eu falei assim, eu ando muito estranha. Eu sinto umas coisinhas que cutuca aqui assim, no lado esquerdo. Aí ele falou assim, cutuca? Cutuca, não sei o que é. Parece que tem um negocinho que fica assim, pique, pique, pingando. Ele falou, como é que pode ter algo dentro do abdômen pingando? Eu falei assim, eu lá sei, essa parte é sua, não sei não. Eu tô só sentindo esse negócio. Aí eu ficava no repouso, né? Porque lá o repouso, para quem conhece um hospital escola, sabe que as pessoas que elas têm o tratamento, que elas têm um pouco de debilidade, elas têm que ficar tipo numa enfermaria, onde elas ficam deitadas, aguardando os exames. Diferente de uma pessoa que pode esperar lá na consulta lá fora, sentadinha, tranquila, indo se alimentar nos lugares onde ela quer. Ali não. Ali tem o horário do café, almoço, como se você tivesse internada, sem estar internada, né? E aí, aquele dia, eu entrei por volta de 6:30 da manhã e eu fui sair de lá quase 8 horas da noite. Eu fui sair lá de lá, mas com uma notícia maravilhosa. Eu entrei e toda hora eles vinham, eu achava estranho. Eu falava com o José, a gente lá, o que prevalece muito é um acompanhante. O seu acompanhante é seu enfermeiro. Você não entra sem. Não entra sem. Portanto, todo tratamento se dá se você tiver o seu acompanhante do lado. E eu falava para o José, tem alguma coisa errada. Tem nada não. José é uma pessoa tão calma, tão serena, que ele falava assim, não tem nada não. E vai dar tudo certo, você vai ver só. O que pode ter? Às vezes tem um conta-gota lá dentro, pingando e tá tirando alguma sujeira. Vai saber, não se preocupa não. Isso já passou por tantas, isso daí é bobagem. Aí foi. Eu sei que chegou uma certa hora, era 7 e pouco da noite, doutor Carlos, eu fiz uma tomografia, uma ressonância magnética e 5 exames de sangue. Aí ele falou assim para mim, olha, eu só vou te dizer uma coisa, minha filha. Ele é mais jovem que eu, pequenininho, ele é uma gracinha, doutor Carlos Eduardo. Ele falou assim, eu não vou saber te explicar. Ele falou, se não fosse eu que tivesse operado você, se não fosse eu que tivesse tirado o seu tumor e tivesse tirado o seu esplênico, que é o seu baço, eu ia falar que eu estava ficando doido.
Eu falei assim, mas tá, mas e aí? Ele falou assim, você tem um baço de 5 centímetros a todo vapor. Ele trabalha melhor do que o outro que você tinha, que o outro estava tomado pelo câncer. Esse não, ele tá inteiro. Eu falei assim, ah, mas então não precisa me explicar, não. Falei, agora você não precisa me explicar mais nada, porque agora eu já sei. Agora é Deus agindo na minha vida. Mas, nesse Ho'oponopono que eu fazia, eu tinha uma religião ainda, né? Eu só fui deixar de ter a religião e escolher o Ho'oponopono como a minha vida quando eu mandei a primeira carta. Até então eu não sabia lidar com a situação. E eu trabalhava no P3A de uma câmara de um centro kardecista como cromoterapia. Cromoterapia. Para cura. Né? Para quem não sabe, gente, cromoterapia é a cura com as cores, tá? Azul, verde, lilás, roxo. Cada cor tem E uma função. cada cor tem uma função e o cromoterapeuta ele tem a obrigação e a junção de colocar todas essas cores em alinhamento com o corpo e a necessidade da pessoa, sem usar as mãos, só através da mente, através da energia mental. Eu tenho iniciação em cromoterapia também no meu curso de terapeuta. Você está falando, tá vendo? Não existe acaso no universo, a gente só se Conecta, né? só se conecta. E eu, quando eu cheguei para trabalhar num dos trabalhos, depois do afastamento pelo câncer, pela cirurgia e por tudo mais, eu estava perdendo energia, então eu não podia doar. A pessoa que trabalha com cores e doa energia, ela não pode trabalhar se o físico dela não está bem. E a minha dirigente virou para mim e disse que eu nunca mais poderia exercer esse trabalho. Eu falei assim, mas por que nunca mais? Porque você não tem mais o baço. E o baço é o órgão responsável, esplênico, para ligar todos os outros e fazer a limpeza de todos os chakras. Sem ele, não tem limpeza. Sem ele, você não pode doar energia. Falei, mas isso não está certo. Ela falou assim, infelizmente, você pode ficar lá fora, no pátio. Eu trabalhava com pacientes e clientes com dependências químicas. Esse era meu trabalho. Então, eu tinha o direito a ficar lá, para poder escutar a conversa deles e ajudar eles da melhor forma com os parentes, com os pais, com os irmãos, com as namoradas dos dependentes químicos. E eu peguei e falei assim, não que seja menor esse serviço, jamais. Eu estaria fazendo de muito amor e muito carinho. Eu fiquei lá por um tempo, entendeu? Mas eu fiquei lá acho que uns 6 meses. Mas eu falava todo dia, Senhor, me dá um baço, me dá um baço, me dá um baço. E eu pegava essa mãozinha aqui, ó, essa mão que Deus me deu, e colocava em cima do esplênico e falava assim, eu desejo um baço. Eu vou poder trabalhar. Se o senhor me der esse baço, eu vou poder trabalhar, senão as pessoas não vão me deixar eu trabalhar. E eu gosto de fazer P3A. É isso que eu gosto de fazer. E eu quero fazer P3A. Aí, nessa luta constante, todos os dias, todos os dias, todos os dias, foi quando eu comecei a sentir a queimar. Eu sentia meu flanco, que ele fazia assim, ó. Ele cutucava eu, ele pingava. Tinha algo que pingava. E fui para Barretos por causa desse pinga-pinga. Porque senão eu não ia. Eu não sabia o que é que eu tinha. Uhum. Eu pedia, mas eu só acreditava. O meu desejo era maior de ter. Entendeu? Como eu desejei tantas outras coisas, como eu desejei comer, hoje eu como até estanho derretido, eu como arroz, feijão, eu como abobrinha, chuchu, berinjela, eu como carninha, porque eu ainda tenho a necessidade de comer a carne, não porque ela precisa, é porque certas proteínas dela, por eu não ter algumas outras coisas na digestão, eu ainda preciso. Eu como ovo todos os dias,
eu não podia comer nem ovo, entendeu? Então, assim, para mim, Ho'oponopono é vida. Eu falo isso para todas as meninas. Eu deito, eu acordo, respiro Ho'oponopono. O Ho'oponopono realmente ele é fantástico. Gente, é incrível. Isso foi uma das conquistas, uma das maiores, mais relevantes da conquista da Silvana. E, oi, vida? A Erika está falando aqui. Oi, gente, boa noite. Boa tarde. Boa tarde. A gente vê a história da Sil e a gente fica falando assim, nossa, mas eu tô com dor no pé e fico reclamando da vida. A gente tá falando, a gente fala assim, meu Deus, como meus problemas estão pequenos, sabe? As minhas situações. E eu sou tão ingrata com a vida, porque a gente vê a alegria. Não teve uma vez que a gente não falou com a Silvana que ela reclamou de qualquer coisa. Nunca teve. Nunca. Desde quando eu atendo ela, desde quando nós tivemos a nossa primeira conversa. E ela sempre alegre. E sempre procurando fazer algo para a vida, né? Algo melhor. Né? Trabalhar, estudar, fazer as conservas, tá trabalhando. Falando de conserva, eu ganhei um prêmio, né? De mulher ganhando prêmio, né? Então, assim, gente, quando eu conheci a Silvana, a gente fala Sil aqui em casa, né? Quando a gente conheceu a Sil, ela tinha intestino aberto, né, Silvana? Tinha. Eu não sei se você permite que eu possa Não. mostrar para a pessoa ver aqui, ó. Deu para ver. Sim, sim. Aqui, ó, aqui tinha um furo Uhum. e aqui embaixo outro dreno. Esses furos eu perdi a batatinha. Eu falei pro médico, cheguei e falei para ele, eu tô perdendo alimento. Ele falou assim, como assim? Você tá perdendo alimento? Você tá doida? Você estaria morta. Eu falei assim, doutor, eu tô perdendo alimento e eu vou falar para você que eu vou filmar. Porque se você não acredita em mim e você não sabe que eu sei, eu tô perdendo alimento. Aí ele pegou e falou assim, ai meu Deus do céu. Lá em Barretos eu sou conhecida como a menina das causas impossíveis. Porque eles chegam em mim, lá eu sou chaveirinho deles. Já, eu sou chaveirinho. Uhum. Então, porque o dia que eu fui para a cirurgia, eu fiz assim. Eu falei assim para ele assim, olha aqui. Eu não te conheço direito, mas eu tô te dando meu bem maior, que é a minha vida nas tuas mãos. E eu tenho uma filha para cuidar e formar. Você faça o que você tiver que fazer, mas você me traga de volta. Tá, fiz a cirurgia, fui parar na UTI, fiquei 3 dias, vai, não vai, com temperatura de 34, de pressão 7,4, 6,8. Eu quase desencarnei mesmo. Quase foi. Quase foi. Aí eu tô conversando, né? Tô conversando com o universo. Eu falei assim, olha, eu não cheguei até aqui para poder morrer, não. Vocês têm que ter um propósito para mim. Eu falei assim, eu tenho muito os médicos espirituais, sabe? Eu chamo eles, sabe? A divindade de luz. Eu falei que o dia que eu desencarnar, esse povo vai querer me catar. Vocês vêm cá na beirada da minha cama, que nós vai conversar, porque não é possível. Eu tenho que sair daqui bem. Não é possível. Eu tava bem. Eu quero viver. Eu tenho que viver. Eu amo a vida. Então, vocês vão ter que me ajudar. Aí eu escuto assim, seu problema está no cálcio. Falei, como assim que está no cálcio? Faz 3 dias que eu pergunto para ele. Eu conversando com o universo, gente. Eu estou conversando com o universo e ele só me responde se o problema seu está no cálcio. Eu falo para a enfermeira, faz 3 dias que eu pergunto para ela se estão me dando cálcio. E ela disse que tá. Como é que pode, então? Não, tem alguma coisa errada. O médico não entra na unidade de terapia intensiva de Barretos. Ele nos monitora por fora, entendeu? Só entra no seu quarto o técnico e o enfermeiro. O médico não entra. Aquele dia o médico entrou no meu quarto. Eu não falei que era para entrar? Aí o médico entrou. Aí ele entrou e ele falou assim, eu não sei mais o que fazer com a senhora. Falei, então me dá meu cálcio.
Se o senhor me der meu cálcio, vai dar tudo certo. Eu vou sair daqui, ó, 9 horas da noite, 12/8, eu vou estar de pressão. Ele falou, mas que cálcio? Eu tô pondo cálcio. Eu falei, o senhor tá colocando manutenção, o senhor não tá pondo reposição. Ele falou assim, mas como a senhora sabe? Eu tô só mantendo o cálcio. Falei, ó, o senhor não me pergunta agora, o senhor só me dá o cálcio que tá ali, ó. E mostrei para ele qual era o cálcio que eu tomava. E eu falei assim, o senhor vai me dar um agora, o senhor prescreve desse jeitinho, Hernani, por Deus. O senhor prescreve assim, ó, 2 sachê em 1 dedo de água, 15 minutos, 2 calcitriol, e depois, 9 horas, o senhor vai me dar outro Miocal-Vem. Quando chegar 9h15, 9h20, o senhor vai falar que eu estou de alta, porque minha pressão está 12/8. Quando foi 9h20, ele olhou na porta do meu quarto, da UTI, e fez assim com o dedão. Está de alta. Amanhã você vai para o quarto. Aí, daquele dia em diante, Hernani, eu venho pensando assim, cada dia eu tenho um propósito. Eu falo isso todos os dias, eu tenho um propósito. E esse propósito, ele é grande. Então, eu não tenho o direito de me sentir acuada por nada. Porque esse universo, ele tem um propósito para comigo. E foi quando eu encontrei o Ho'oponopono, foi a explicação do que eu perguntava todos os dias. Qual é o meu propósito de vida? O que eu tenho para oferecer para as outras pessoas? É a minha história? É a minha realidade? É o meu viver? É o amar a vida? Porque eu amo a vida. Eu amo estar viva. E eu falo, eu não estou com pressa para ir, não. Não, eu tenho mais para fazer. Tanto é que eu fui estudar. Olha eu fazendo nutrição. Ganhando prêmio? Ganhando prêmio? Ganhei prêmio, menino do céu. Porque eu penso que as pessoas, elas têm todo o direito de recomeçar. Você pode errar, mas você tem o direito de recomeçar. Uhum. E o universo, ele é fantástico, como você mesmo diz, e a gente tem esse direito, sabe? Eu vou falar para você, ontem eu estava fazendo aquela menção, o 9º dia, e eu me descobri mais uma vez. É uma coisa tão simples, é um exercício tão simples, né? Tão simples, mas, Hernani, mas é tão profundo, sabe por quê? Parece ser bobo o exercício. Parece ser assim, nossa, eu vou sentar, fechar os olhos e ficar fazendo isso aqui, gente. Não vai ter resultado. Mas quando a pessoa se entrega, realmente o resultado vem. Hernani, vai fazer 15 anos que meu pai desencarnou de câncer. Um câncer avassalador. Também. Geneticamente falando, minha mãe, a minha avó paterna, as 2 irmãs de meu pai, entendeu? Todos com câncer de alto grau. Então, quando eu descobri o primeiro, foi logo após o desencarne do meu pai, que foi em 2007, que foi num câncer no útero. Como se fosse um viés de confirmação. Você já estava esperando. Quando você fez o exame, tipo assim, a possibilidade de eu pegar é mais de 51% de chance. Eu vou lá só pegar a confirmação. Sério isso, a mente da gente como trabalha. Eu estou fazendo uns estudos aí que falam que só existe realmente 2% do câncer. Só existe 2%. O resto é a nossa mente que cria. E cria, tanto cria, que você tem uma ideia, que eu não tive tempo de chorar a morte de meu pai. Ele começou a lutar pela vida, né? Sim. Só que de presente eu ganhei minha mãe. E não sabia lidar com ela. Então, eu sinto que eu, no fundo, eu culpei o meu pai. Sabe? Por ele ter ido embora. E foi uma história muito louca, que assim, todas as vezes que eu passo por algo, eu vejo ele. Eu vejo ele segurando na minha mão, eu vejo ele, porque ele fez assim, ele falou comigo, sabe? No dia em que ele desencarnou, ele conversando comigo no hospital, que eu fiquei com ele o dia todo, o tempo todo,
segurando na minha mão, e ele falou assim: se eu puder estar sempre com você, eu estarei. E isso, meu filho, isso me deu muita força para seguir tudo, entendeu? E hoje eu estou tendo a oportunidade de aprender a amar minha mãe, de verdade. É isso que eu ia falar aqui na sequência com o pessoal, porque antes de tudo isso acontecer, teve uma trajetória, né, Silvana? Na sua carta, né? Você começou a tratar, né? Situações há 28 anos atrás, coisa sua. Mágoas que você guarda, verdades suas, né? Que se tornou uma mágoa, uma sujeirinha debaixo do tapete, que a gente usa nesse termo, né? Ficou escondidinha lá e toda vez que o José ia fazer um agrado, uma declaração de amor, a Silvana não aceitava, renunciava, achando que estava se vingando dele e perdendo a oportunidade, né, de ser amada, né? Mais amada ainda, né? Porque e é o amor desse José, né? essa vingança foi tão séria que me levou a quase perder a minha vida. Mágoa, né? Sim, porque eu tinha que ter razão, né? Eu tinha que ter um viés de confirmação. De que... Por quê? Porque ele me trata assim, entendeu? No fundo, ele não me ama. Na primeira oportunidade, ele vai embora e vai me deixar eu sozinha. Meu filho, Para me ele julgar cuida. da outra vez, né? Me julgou da primeira vez, né? Sim. E ele Preferiu sempre... acreditar no amigo, né? Mas ele cuida tanto, tanto, que se eu der uma derrapada, e a derrapada é de fazer bico, porque assim, eu não sou de falar palavrão nem nada, eu já... Ele fala: olha o Ho'oponopono, olha o Hernani. Eu vou falar pro Hernani. Você vai ver se eu não vou contar pro Hernani que você tá. Eu falo pra ele assim: mas eu não tô fazendo nada, tá assim? Vai lá olhar no espelho, o bico. Vai lá, você não vai conversar com a sua criança? Gente, a história da cura da criança é algo muito sério, sabe? A gente tratar com carinho essa criança, sabe? É uma das lives que eu até peguei um pouco pesado falando da falta de atenção que a gente dá para nossa criança, né? Quanto tempo a criança interior ela está perdida? Todos nós temos uma criança abandonada, né? E própria Morna, ela dizia que se você, né, Dr. Len também, se você sofre de depressão, né, se você está passando por um quadro de depressão, é a sua criança interior que está sofrendo essa depressão, né? E hoje eu tenho pessoas que eu trato, pessoas que estavam em um quadro bem avançado de depressão. Essas pessoas começaram a se conectar com a sua criança interior e tiveram alta de psiquiatra, de psicólogo, né? Mas elas tiveram alta, não foram elas que pararam com tratamento. Os próprios especialistas falaram: olha, você está curada, pode seguir sua vida, não precisa mais desse tipo de acompanhamento. Você tá, ou seja, as escolhas que você está fazendo agora está tendo resultados, né? Então, quem já ouviu falar do Bruce Lipton, né, ele tem um livro fantástico que é a Biologia da Crença, né? E ele diz que 99% das doenças, das enfermidades, das situações, das complicações, né, que nós criamos, elas não estão dentro de nós. A nossa mente que cria, a nossa mente, o nosso medo, né? Porque no caso da Silvana, ela teve outros quadros na família que teve problema, né? Teve essa situação, sei lá, para falar problema. Teve essa situação, nessa dificuldade com o câncer, né? Teve que enfrentar, perdeu o pai. Quando o pai dela perdeu, até a perda do pai, ela já tinha feito exame já, Silvana? Não, Não? até então não. Foi É, depois mesmo, passando alguns meses, assim, eu sou muito grata, muito grata, muito grata, porque todos eles, eu sou notificada com muita antecedência num quadro grave em que eu nem atingi ainda, tá?
Então, eu comecei a ter sangramento, que foi primeiro foi no útero, eu comecei a ter sangramento, mas eu achei que era uma menstruação um pouco mais aflorada que estava aquele mês, e uma dor muito grande, né? E peguei e falei assim, mas não vou abusar, eu vou ao médico. E aí foi. Fui ao médico, pedi o exame, fez o exame, diagnosticou, uma semana eu estava tirando. Uma semana eu estava tirando. Então, o médico mesmo, o doutor Alexandre, que é meu médico, ele fala, nossa, eu não vou levar, vou ter que levar uns 20 anos para acontecer um caso desse, novamente, porque eu sentia algo como se eu tivesse já num estágio 3 para 4. E eu não estava. Exatamente, eu estava simplesmente no início. Então, só a ablastação foi o suficiente. Eu não precisei fazer uma químio, né, nesse caso. Em 1 ano, eu tirei da tireoide. O quê? Os meus sapos engolindo, coisa que eu não colocava para fora. Aquela mágoa, aquela coisa toda que eu não sabia trabalhar, não se dissolvia. Lá Achando que vai. a culpa é do outro, né? Achando que a mágoa que eu sinto é o outro que está causando, mas não é, né? Essa coisa, igual você falou, você com a perda do seu pai, você encontrou sua mãe, né? Não é que você teve que perder um para encontrar o outro, é que infelizmente você não teve a mesma oportunidade, né, de ter conhecido essa filosofia de vida, né, com o seu pai em vida, né? Ele partiu antes, igual aconteceu comigo, meu pai partiu antes, né? Sim. Mas eu me aproximei da minha mãe por causa do Ho'oponopono, por causa das limpezas de memória, porque eu entendi que as minhas verdades, elas eram só minhas verdades. Não que eu culpava minha mãe pelo que aconteceu na minha vida, de forma alguma, mas eu achava que eu me isolando, né, eu me isolando da minha família, eu estava fazendo a coisa certa. E é totalmente errado, porque eu vim nessa família para poder tratar alguma coisa. Então, eu tenho que estar nessa família, resolvendo as situações que acontecem, né? E isso é importante a gente entender que o Ho'oponopono, ele nos proporciona isso, né? Quando você iniciou a limpeza de memórias, né, Silvana? Sim. Foi com o José, primeiro naquela situação, trabalhou com aquela situação. Eu falei assim, Foi. quando você conversar com ele não vai nem lembrar dessa situação. Você falava, mas você vai conversar com ele. E eu falava assim, qualquer hora eu falo. Não, deixa pra lá. Você vai conversar com ele. Cada vez que tinha uma oportunidade, você me cutucava. Você já conversou com o José? Ainda não. Assim. A Alex falando que eu sou assim mesmo. Nossa, mas Érica, menina do céu, eu não podia. Era uma conversa. Você não pode prometer, Fernanda, que você vai fazer alguma coisa, porque enquanto você não faz, fica no seu pé. Foi essa viagem. Ele falou assim pra mim assim: você não vai falar com ele? Eu vou te dar 3 dias pra você conversar com esse José. Eu vou ter que dar prazo, né? Eu vou ter que dar prazo, porque por elas não vai. Não, o universo não preparou o momento ainda não. Vamos dar 3 dias, ver se ele prepara esse momento, né? Aí tô eu. A gente tá indo pra Barretos, Érica, aí vai eu com o José. Ô, José, preciso ter uma conversa com você. Você se lembra lá atrás, há 28 anos, quando a gente estava para casar, assim, assim, assim? Eu fiquei muito magoado com você. Eu não te perdoei. Eu não te perdoei. Eu não te perdoei. Ele falou, mas eu não lembro. Ele falou assim, eu fiz isso? Ele falou assim, eu falei, fez sim. E olha, se não fosse o Ho'oponopono, olha, eu já tinha pego você pelo pescoço. Aí ele falou assim, sinto muito, me perdoa. Aí acabou comigo. Porque eu falei assim, ué, você tá fazendo Ho'oponopono? Ele falou assim, sinto muito, me perdoa, por favor, te amo e sou grato. Eu não tenho nada disso. Então, gente, Eu fiz. Sinto muito se eu fiz, porque eu não tô lembrado disso, não. Olha para vocês verem, gente, a importância da gente poder, né? A Silvana, quando ela me escreveu a carta, ela colocou uma situação que ela tinha uma mágoa com o marido dela, com o esposo dela, com o José. Posso falar, Silvana? Pode falar. Gratidão. Porque, assim, quando eles começaram a namorar, eles estiveram lá
uma conquista e tal. E como sempre, né, quando alguém tá sozinho, não aparece ninguém, né? Mas quando você encontra alguém, aparece um monte de oportunidades querendo, né? Mas aí você já foi escolhido, escolheu a sua pessoa, né? A Silvana estava com o José, os dois estavam para casar e tinha um amigo em comum, um amigo do José que tinha dado umas cantadas na Silvana. E a Silvana já estava compromissada com o José, não deu ideia para esse amigo dela. E aí, tipo assim, se não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém, né? Aí ele chegou pro José e falou, contou uma história pro José. E o José, talvez numa crise de ciúmes no momento, eu acho que talvez eu agiria da mesma forma, foi questionou a Silvana, mas eu acho que a maneira que ele questionou foi uma maneira meio errada. E aí, falou, você está dando bola para fulano de tal e tal, e a Silvana ficou ressentida com isso. E ela guardou isso. Ela não perdoou o José. E eles casaram, mas mesmo assim, eles continuaram o noivado, casaram, tiveram constituído uma família. E por 28 anos, gente, todos os presentes, todos os mimos, todos os agrados, toda a atenção, toda a declaração de amor que o José fazia para Silvana, a Silvana achava que ele estava querendo se desculpar por aquele erro que ele cometeu há 28 anos atrás. E ela não aceitava. Tipo assim, ela pegava o presente, mas ela não retribuía para ela estava se vingando dele, de uma coisa que ela nunca tinha. Aí eu falei para ela assim, Silvana, você conversou com ele sobre isso? Não, Ana, eu guardo comigo isso há 28 anos, e nós nunca mais falamos sobre esse assunto. Eu falei assim, Silvana, quando você faz a limpeza dessas memórias, está dentro essa mágoa é sua, esse ressentimento está dentro de você, não é com José, isso está dentro de você, carrega isso, é uma pedra que você carrega por 28 anos. Quando você conversar com José, que o universo preparar a oportunidade, você vai ver que provavelmente ele nem se lembra desse episódio, é só a sua verdade. E aí foi o que aconteceu, né, Silvana? Ela limpou, eu dei o prazo, né? O universo não preparou o momento, aí a gente deu uma forçada, né? Uma ajuda. Ela conversou com o José, gente, nesse período da primeira carta, e aí o José não lembrava, né, da situação. Poucos dias depois, gente, que ela ainda estava com o intestino aberto ainda, né, com a bolsa ainda do lado de fora, e ela me mandou mensagem quando ela estava saindo do hospital. Ela já tinha ganhado a cirurgia, estava há 5 anos esperando essa cirurgia, né, Silvana? Essa história do José foi uma das idas para Barretos. Que eu estava indo para Barretos e na volta eu resolvi contar, porque eu tinha 3 dias, né? Ou eu fazia em 3 dias, ou então a porca ia torcer o rabo. Eu falei, vamos nessa, vamos ter que falar hoje, crie coragem. Só que nesse meio tempo que eu estava limpando as memórias, eu tive um retorno fecal. Eu vomitei fezes. Foi aí que danou tudo, porque eu estava fazendo as limpezas, eu estava me sentindo já bem, e o José fez em 1 hora de Araraquara a Barretos. Todo mundo sabe que é 2 horas e 15 minutos de viagem. José fez em 1 hora. Eu cheguei lá, e ele falou assim para mim, o médico, no CIA, que é o pronto-socorro de Barretos para nós, os doentes que fazem tratamento lá. Cheguei lá no CIA, o médico de plantão falou assim para mim, mas você não morreu? Eu falei, não, era para morrer? Ai, se era, não, então não chegou a minha vez, não. Ele falou assim, pelo amor, meu Deus, como assim? Você tem certeza que você teve vômito de fezes? Eu falei, eu tenho certeza absoluta. Eu sou enfermeira, meu filho. Eu tô te falando para você que eu vomitei. Aí ele falou assim, então você vai ficar aqui até amanhã para conversar com o seu professor, que era o Dr. Carlos Eduardo, porque eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei, ele falou, sua pressão tá ótima, sua respiração tá perfeita, sua temperatura tá excelente, saturação tá tudo normal. E você, como você tá agora? Eu falei, eu tô ótima. Ele falou assim, então você vai ficar. Eu tava de pijaminha, de poá, de bolinha. Era frio, e eu tive que ir dormir no carro, porque eu não queria dormir dentro do hospital. Eu tava... Tinha algo me dizia assim, né? Não, fica no carro, porque vão fazer você ficar aí dentro. Eu não vou ficar. Aí eu fiquei lá fora e eu tô
Sinto muito, por favor, me perdoa, te amo, sou grato, sinto muito, por favor, me perdoa. José falou assim, bem, eu tô com um sono, eu tô cansado. Eu falei assim, pode dormir. Dorme, baixa o banco, descansa. Isso daí era por volta de 3h30 da manhã. A gente tinha que esperar o professor às 7h30 da manhã chegar. 7h38 eu estava dentro da sala do professor. Ele falou assim, para, chega. Eu vou abrir você. Eu só escutei assim, tem algo para fazer de diferente? Não, do que abrir ela? Eu falei assim, doutor, não tem mais nada para fazer, não? Não tem outra coisa? Sem ser me abrir? Que eu não quero abrir. Chega, é uma cirurgia em cima da outra, não quero abrir, não. Ele pegou e falou assim, eu não sei, minha filha, o que eu faço? Ele falou assim, peraí, tive uma ideia. Eu falei, você teve uma ideia? Ele teve. Vou lá atrás do médico, ele é considerado o quarto do mundo em estômago. Eu vou ter uma conversa com ele, vou ver se ele quer ver você, se ele quer aceitar seu caso. Para estudo, não é por garantia, é para estudo. Para ver o que a gente vai fazer com você. Tá bom. Falei, eu aceito. Se o universo está me dando, eu aceito. Fiquei lá. Eu fui atendida por esse médico às 10h48. Tô lá, sentadinha, com medo de tomar água. Porque como eu tive um vômito daquele, eu tinha medo de tomar água. Aí chego lá, ele é o professor dos professores. Ele falou assim, olha, eu só posso te dizer uma coisa. Eu não posso te garantir nada, mas se você estiver disposta, a gente pode tentar com o argônio. Eu falei, ah, é? Eu falei, argônio não é um gás congelante? Ele falou assim, é. Eu vou tentar ir lá, colocar o gás congelante e depois eu dou um ponto. Só que eu vou dar um ponto com simplesmente eu vou usar tipo assim, um titânio. Eu vou usar um titâniozinho, é um clipes. Um clipes. Um clipe de titânio. Só que seu corpo vai ter que responder. Se ele não responder, eu não vou poder fazer nada. Aí é só abrindo. Ir lá e fechar e talvez você não aguente. Eu falei, tá bom. Eu topo. Ele falou assim, você tá em jejum, não tá? Eu falei, tô. Ele falou assim, então você quer fazer agora? Eu falei, vou, topo. O senhor tá falando. Foi quando depois eu te avisei. Ó, eu tô no hospital porque aconteceu isso. Uma aplicação de argônio custa 180 mil para Barreto. E eu fui a menina da experiência do argônio. Ele fez. Eu saí de lá de sonda nasogástrica. Fiquei um mês, deu 48 dias de sonda nasogástrica, tomando suplemento pela sonda, porque eu não podia beber, não engolir nada. Só os remédios amassados na sonda, água na sonda. Chego na segunda, depois de 48 dias eu chego e assim, tinha fechado um mínimo do mínimo. Ele falou assim, nós vamos fazer outra. Eu falei assim, tá bom, vamos fazer outra. Quando a gente fez a segunda, fechou mais da metade do estômago. Sem nenhuma abertura. Só pelo nasogástrico. Só pelo endoscópio. Quando foi na terceira aplicação, fechou o estômago. Mas o intestino não. O intestino está aberto. Em setembro, eu iniciei, de 2019, apareceu um tumor na mama. Eu falei para ele, doutor Gilberto, tem alguma coisa estranha nas minhas mamas. Ele falou, meu Deus do céu, como assim? Eu falei, tem, eu me conheço. Eu sei que isso aqui não estava aqui. Mas eu já estava limpando, já sabia experienciar. O que eu estou experienciando? Meu nenê, me conta, me mostra o que eu estou experienciando. E já tira
apaga, entrega, solta para a divindade que vai transmutar isso. Lá vou eu para o doutor Antônio. Doutor Antônio, chego lá, uma graça de médico. Ele vira para mim e fala assim, olha, nós vamos fazer uns exames. Porque tem alguma coisa esquisitinha aí. Aí, meu filho, eles queriam fazer uma experiência comigo de colocar um clipes que hoje em dia ele demarca o crescimento do tumor para você não ter que mexer. Mas eu não tinha mama o suficiente por tanta perca de massa magra e eu não tinha mais isso, eu não tinha estrutura. Então eu tinha que ir para a cirurgia. Eu fui para a cirurgia em setembro de 2019. Tirou. No começo ele não estava enraizado, ele não estava nada. Eu não precisei fazer uma químio, eu não precisei fazer uma rádio, eu não precisei fazer nada. O doutor Antônio falou assim, olha, você é uma bênção. A gente pegou assim, ó. Eu falei assim, gratidão, gratidão, gratidão. Eu tinha que voltar em 2020. 2020 eu não tive um tratamento. Eu tô já faz um ano sem voltar para Barretos. Porque a última conversa que eu tive no ano passado, em abril, com a doutora Kelly, que é uma médica do doutor Gilberto, ela falou assim, fica quietinha aí. Pianinho, é preferível você estar aí quietinha. Se você tiver algum problema, você vai me avisar e você vai vir voando. Mas fora isso, não saia daí. E eu tô aqui, dentro de casa, comendo, bebendo, me sentindo ótima. Eu ainda, em 2019, às vezes eu tinha a eructação, que são os arrotos, como se fosse catalisador. É como se eu tivesse comido algo fermentado por causa do furinho do intestino. Então, eu tinha aquele arroto como se fosse um catalisador. Eu, hoje em dia, não tenho mais. Gratidão, né? Ó, vou Então, saber como tá quando eu voltar para fazer exame. e vai estar tudo 100%, né, perfeito, como tem acontecido contigo, né, Silvana? Então, gente, por isso que eu pedi a Silvana para poder estar conversando com a gente hoje, estar explicando um pouco da história dela, né? A gente conversa muito em privado, ela manda muita mensagem para mim, a Silvana, a gente está sempre conversando em particular. E eu falei assim, Silvana, eu quero, né, se você puder estar conversando no grupo, explicar um pouco da sua história, tem muita coisa, né? Silvana está com mais de 40, né? Então, imagina só quanta história ela tem para poder falar. A gente está... 4 em junho, 55 anos. Olha, ó, 55, né? Então, assim, são 55 anos de história, né? A gente pode dizer mais de luta, né? Mas tornou tudo conquista, né? Porque hoje a Silvana é a soma de todas as escolhas dela, né? Eu falo para a Érica, quando a gente conversa sobre a Sil, a gente fala, a Sil é uma das poucas pessoas do grupo que teria todos os motivos para ser vítima, completamente vítima. Câncer, intestino aberto. A gente sabe, uma tragédia, né? Né? Se fosse olhar a história dela, né? Mas você vê, até contando a história dela, a gente não vê, né? Eu só vi a Silvana chorando de alegria. Os áudios que ela me manda das conquistas, né? E o que acontece na vida da Silvana, o que acontece na minha vida, o que acontece na vida de muitas pessoas, está acontecendo na vida de muitas pessoas, né? Que estão praticando o Ho'oponopono e estão conseguindo criar essas coisas, né? Gente, co-criar um baço é algo que até então seria impossível. Se eu não conhecesse, tá? Se eu não conhecesse uma pessoa que conseguiu fazer isso. Porque quando a gente vê nas redes sociais, a gente falando que as pessoas conseguiram algo, tá, conseguiu, mas é diferente de quando a gente conhece alguém. É diferente quando você vive e você pode usar a sua vida como experiência, né? Como os religiosos usam, né, como testemunho, né? Por que testemunho? Porque testemunho, ele vai testemunhar que era uma, vivia uma situação e de acordo com a sua escolha, né, você mudou, né? E esses milagres que aconteceram na vida da Silvana, a gente vê acontecendo na vida de muitas pessoas. E muitas pessoas dentro das religiões, da espiritualidade, não importa.
Isso acontece na vida de muitas pessoas, esse tipo de milagre, né? O que acontece é que as pessoas, inconscientemente, elas preferem acreditar essa cocriação ao externo. Não que Deus não fez isso, não é que Deus não permitiu isso. Se aconteceu na vida dela, se aconteceu na minha vida, se aconteceu na sua vida, teve que ter uma permissão do universo. O universo ele teve que dizer sim para que acontecesse na sua vida. O que acontece é que você não, eu, Hernani, a minha fé é tão mentirosa, que eu não consigo acreditar que eu conseguia criar isso. A gente duvida A gente duvida que veio da gente. Que o Deus que estava dentro de mim que realizou. Então, assim, eu lembro perfeitamente quando eu criei um dos grupos de 21 dias, que eu praticamente coloquei como uma regra. Se a pessoa praticasse qualquer tipo de religião ou algo assim, ela deixasse de lado durante esse período. Isso deu uma confusão, foi gente saindo do grupo, me xingando, me bloqueando, né? E até hoje acontece, não acontece mais com tanta frequência que as pessoas naquela época as pessoas não conheciam o Hernani direto, né? Hoje a gente já conhece o Hernani. Ô, Érica, eu falei para o Hernani, eu falei assim, ô, Hernani, eu pratico todo domingo Evangelho no Lar. Você vai deixar de fazer? Eu falei, mãe, peraí, mas... Olha só que homem arrogante, onde já se viu? Eu falei, mas como assim que eu vou deixar de fazer o Evangelho? Ele falou, se você quer conhecer o Ho'oponopono e ter experiências com ele, ou você quer associar com as coisas que você já pratica? Eu falei, nossa... Porque eu falei para ela, assim, Silvana, não adianta você... Olha, vamos supor, ela estava com uma situação, várias situações que ela estava enfrentando. Eu falei assim, olha só, você está conhecendo uma filosofia de vida agora, que é o Ho'oponopono, né? A gente está procurando praticar da nossa maneira, né? Não existe o certo ou errado, mas da nossa maneira nós estamos tentando praticar o Ho'oponopono da identidade plena, que não promete nada, mas você consegue muitas coisas, né? E ela tinha a linha espiritual dela, que é a linha kardecista, né? Eu falei, você está pedindo as coisas para os seus guias, para os seus mentores espirituais, tudo bem, não é errado. Mas e aí você vai começar a praticar o Ho'oponopono nesses 21 dias, que a gente faz sem não é gente que a questão não é a gente não tem, a gente sabe que vai receber, a gente só não espera. Não é que a gente não cria expectativa em querer casa, carro, apartamento, não. A gente quer consertar as coisas para as coisas virem. E eu falei para a Silvana, as coisas vão acontecer na sua vida. E quando acontecer, o que você vai fazer? Você vai acreditar isso à sua linha kardecista, ou ao que você já segue há 50 anos, ou ao Ho'oponopono que você conheceu semana passada? Aí para o Fernando, com certeza vai ser a minha linha que eu sigo. Então, isso não é para você abandonar. Deixa de lado durante esse período de 21 dias. Se você achar que vai fazer falta, continua. Mas se você vê que não vai fazer mais falta, segue, né? Até essa semana a Érica falou assim, mas a Sil, ela é kardecista ainda. Não, ela pode até seguir, mas ela não é mais. Ela não faz o evangelho do lar mais. A Érica, assim, faz o evangelho do lar ainda. Não, ela não faz mais. Ela não sei. Por que, gente? Tá vendo? Foi 2018. Quando a gente fez essa conversa, daquele dia, falei, uai, não é para praticar esse trem? Se eu estou fazendo Ho'oponopono, então não vou fazer. Não faço mais. Então, assim, isso, gente, para vocês, é mais uma confirmação para vocês verem que a mesma forma como a Silvana, ela consegue criar um baço, a cura, né? A cura dos cânceres que ela enfrentou, todas essas situações, as dificuldades que ela enfrentou, e até mesmo antes de vir, a criança interior dela já estava falando o que estava acontecendo, ela ia, e era só para confirmar realmente o que acontecia, porque ela já conhece o corpo dela, né? Então ela falava, médico, doutor, tá faltando isso. E ele ia lá e via que realmente estava faltando. Essa conexão todos nós temos. A gente não está falando para você que o conceito, que a religião judaica cristã, ela é prejudicial. Não. O que a gente está tentando passar é porque, assim, a filosofia do Ho'oponopono,
ela vem dos polinésios e dos havaianos. Então, na cabeça deles, não existe Eles não têm essa concepção de Deus, Jesus. O Deus judaico-cristão. Eles não têm essa concepção, elas não têm a mesma visão de Deus que nós temos. O Deus puro, o todo. A divindade. Sempre fala, o todo, a divindade. Assim, a igreja judaico-cristã, se a gente pesquisar um pouquinho só, a gente vai ver que ela tende a te colocar como culpado, sabe? Jesus, ele ressuscitou hoje para salvar os seus pecados e acender o céu, e sofreu na cruz. Toda vez, eu lembro quando eu era pequenininha, eu entrava na igreja e via Cristo crucificado, eu ficava tão triste. Eu falei, mas por que ele sofreu tanto? Isso está errado. Sabe? Então a gente tem que, assim, a gente não pode negar Jesus também, porque Jesus foi o primeiro quântico que veio aqui. Ele é maravilhoso. Ele não foi o primeiro, ele foi um deles. Talvez o mais famoso. Sabe? Aqui para nós, é o mais famoso para nós. Porque pra lá nós, isso, nossos ocidentais. Foi lá, brigou contra o sistema, sabe? Derrubaram ele. Sabe? Brigou contra o sistema. Porque eu não gosto de polícia, derrubaram uma Jesus. Mulher que era luta, sabe? Deu a mão pro pobre. E naquele tempo era uma coisa assim, nossa, só muito chance de viu, então assim. Eu sempre vou tentar politizar as coisas, tá, gente? Mas é assim, exatamente então Jesus, ele é aquela figura maravilhosa que a gente tem que ter, assim, sim, respeito por essa divindade. Eu ainda sou muito, eu gosto muito da divindade de Maria, porque Maria, para mim, é a mãe perfeita. É um arquétipo de mãe. Arquétipo de mãe. Só que a gente tem que tirar da nossa cabeça o conceito do judaico-cristão da coisa. Do sofrimento, do vitimismo, pecado. Do pecado. Tudo pecado. É isso. Então, por que o Hernani pediu para Sil se afastar do espiritismo? Isso porque o espiritismo, dentro de todas as religiões, talvez seja a que menos é rigorosa nesse sentido. Mas, assim, você falar para um evangélico assim, olha, você tem que parar de ir ao seu culto para você experienciar o Ho'oponopono, cara, ele vai ficar maluco, entendeu? Gente, teve uma pessoa que ela veio no meu privado, evangélica, terreno. Só pela foto a gente já conhece a pessoa, né? Algumas pessoas a gente confunde, a gente pensa que é evangélica. A Marley eu pensei que era evangélica, eu pensei que ela fosse evangélica, ela não é evangélica. Ela não é evangélica, não. Por causa da foto dela, parece foto de evangélico, cabelo e tal, né? Assembleiano. Assembleiana. Mas, assim, Jesus, ele, quando ele esteve aqui, gente, assim, a passagem de Jesus, ele fala, faça a mesma coisa. Se vocês fizerem as mesmas coisas que eu fiz, vocês podem fazer milagres maiores do que eu realizei. Olha só para vocês verem. A Silvana, ela faz as mesmas coisas que Jesus fez hoje no século XXI. Exatamente. Quando chega uma pessoa, bate no portão dela, ela não abre por causa da pandemia, mas ela vai lá, ela olha no armário dela, ela vê, olha, que eu tenho isso, mas eu posso dar isso. Ela faz uma bolsinha e ela leva para a pessoa não sai de mão vazia da casa dela. Sabe? Ela tem compaixão pelo próximo. E quando ela deseja isso, não tem como o universo falar para ela não. Não tem como o universo dizer para ela não. Exatamente. A Silvana, ela toma remédio, gente, ela toma um medicamento que custa quase 3 mil reais. E desde a pandemia, ela é feirante, ela trabalha com feira, e ela depende da feira, do movimento, para poder ter recursos, né? Esse medicamento ela tem que comprar. O governo não dá esse medicamento para ela. E aí, o que está acontecendo, gente? Os amigos, ação solidária, os amigos dela abraçaram. Teve uma história muito fantástica. O pessoal um rapaz bateu na porta dela, pedindo para podar a árvore dela. E ela falou assim, moço, eu não vou permitir por causa da pandemia e tal, assim, assado. Mas eu sei, eu vou contar mais ou menos a história, tá, Silvana? Se eu tiver cometer alguma falha, você me corrige. Mas eu sei da sua dificuldade e tal. Eu posso fazer uma bolsa para o senhor, pegar algumas coisas, um alimento para o senhor, e o senhor leva, não precisa cortar a minha árvore. Aí o rapaz ficou lá esperando, ela foi, separou as coisas, entregou para ele, entregou pelo portão, ele pegou e foi embora. Antes dela entrar dentro de casa, tocou no portão de novo, tocou a campainha de novo, ela voltou, aí era um rapaz falando assim, olha, é da farmácia. Aí ela achou que uma pessoa veio pedir comida, alimento.
de repente uma outra pessoa vem falar que é da farmácia que abre o portão, é golpe, tô querendo me assaltar, querendo entrar nesse caso. Eu pensaria assim, né, dessa forma, né? Mas aí a pessoa fala assim, não, eu vim trazer Silvana e tal, trazer um medicamento. Aí, não, mas eu não pedi medicamento não na farmácia. Aí o rapaz falou assim, mas a senhora não usa o medicamento tal, tal, tal? Opa, uso. Então, pedi para entregar aqui. Aí, quando a Silvana foi entender, os amigos dela, essa ação solidária dos amigos dela, tinham comprado, né, comprado o medicamento, pedido o medicamento na farmácia e mandado entregar no endereço dela sem falar para ela. E não era a primeira vez que estava fazendo isso. E o medicamento dela já estava no final. Né? Então, assim, quando a gente cuida de outro, dos seus, né, dos nossos, né, do nosso irmão, né, a divindade ela vem e nos abraça. Eu fico todo arrepiado quando eu falo isso. Faltava 3 dias para acabar o remédio, né? E a questão da árvore é o seguinte: eu sou apaixonada pela árvore porque é um IP. Foi o dia que eu passei mal e a gente indo para Barretos, era dia do meio ambiente, dia 5 de junho, e eu ganhei a sementinha do IP. E o José virou e falou assim: eu vou plantar ela para você. Eu falei assim, dentro de mim, eu falei assim, mas eu não vou ver ela nascer. Olha só. Isso em 2015. E José veio e falou assim, eu vou plantar para você. Aí ele pegou e falou assim, e ela vai crescer, vai ficar linda, maravilhosa e vai ser sua companheira. E quando alguém vem e fala que quer cortar ela, e eu falo assim, mas você tá doido, não vai mexer com a minha árvore, meu IP não. Porque meu IP, no papelzinho dizia que era um IP branco. E eu desejei tanto aquele IP crescer, como o José falou que ia acontecer, e ele é roxo. Roxo é transmutação. Mutação. Então, o meu IP dá IPzinhos roxo. E ela está uma árvore, que é a coisa mais linda. Então, cada vez que alguém fala que quer ir mexer nela, você tá doido que vai mexer? Não, vai mexer não. Caso de comida, dá um jeito, mas deixa ela lá quietinha. E vem um moço, sempre para mexer com ela, mas ele conversa com a minha árvore. As minhas coisas tem que ter conversa. Meus pés, meus limãozinhos, minha cachorra, tudo tem que ter conversa. Não é esse negócio de já colocando a mão, não. Tem sentimento, entendeu? Então, aqui em casa, tudo é muito assim. E quando aconteceu aqui com a vizinha, vou falar abaixo, né? Mas eu tô escutando que tá precisando das coisas. Aí eu saí, fui lá. Ó, sinto muito, por favor, me perdoa, te amo, sou grata. Mas eu escutei. E vamos fazer alguma coisa, porque a gente não pode passar fome. A gente não pode ter um irmão passar fome e não fazer nada. A gente reparte. Pode não ter muito, mas a gente reparte. Pouco com Deus é muito. E a gente faz um negócio. Então, desde que começou essa pandemia, às vezes falta 3 dias para o remédio acabar, ó, o universo dá um jeito. Esses dias atrás faltava 3 dias para acabar, lá vem um Pix de R$712 para ajudar no remédio. Lá vou a Silvana, liga na farmácia. A moça já até sabe. A farmacêutica chama a Ana. Ela fala assim, não, Silvana, nós dá um jeito, nós vamos achar para a senhora. Lá veio as 2 caixinhas. E assim, minha vida. Todos os dias eu sou agraciada com o universo. Todos os dias eu falo, por quê? Porque eu sou um imã de prosperidade. E tudo vem para mim com facilidade, alegria e glória. A prefeitura não tinha para dar o remédio. Aí lá vem a assistente social e falou assim, mas eu vou mandar uma vez por semana, uma cesta de fruta, verdura e legume. Você aceita? Aceito. É porque não? Pode me dar. Claro. Pode me dar, qual o problema? Uhum. Aí falaram, eu vou uma cesta de comida. Pode dar. Aí, não dá nada, não estou fazendo mal a ninguém. Se eu achar que é algo que eu não vou comer, pode ter ciência de que eu vou doar. Sim. E assim que eu faço. Eu estou estudando na escola do governo, mandaram uma mensagem para os alunos que tinha comida lá. Quem que queria? Eu falei, eu aceito. Sabe por que eu aceito? Porque sempre tem alguém precisando e eu preciso ajudar. É verdade. Veio 5 pacotes de leite em pó, de ter 2 quilos cada um.
Vai doer para criança que tinha fome. Eu não bebo leite, mas eu posso dar. Sim. Veio É, pra, se veio para mim, é porque eu tenho como ajudar alguém a fazer algo por alguém. mas nem tudo que chega para mim é para mim. Aí que tá, Silvana. Exatamente. Nem tudo que chega aí quando a gente fala que o Ho'oponopono, o universo, a divindade, Deus, sabe, como o todo, né, como ele trabalha, né? Ele trabalha nos detalhes. Não é que a gente está sendo testado. Deus ele não testa ninguém, o universo ele não testa ninguém. Ele te dá oportunidade, tudo que acontece na nossa vida é oportunidade para você crescer espiritualmente como pessoa, A única coisa para que evoluir emana do todo é ou para limpar memórias, porque ele é amor a todo instante. Deus é unidade. Ele não é dual, como nós vivemos no mundo dual, da dualidade. O bem, o mal, certo, errado, né? O alto, baixo, rico, pobre, nós temos essa dualidade. Mas o Deus, o todo, não. Ele é só unidade. Por isso que nós temos que parar de ficar se achar que nós somos observadores e realmente nos colocarmos na condição de observador. É muito importante isso, porque é nos mínimos, nem tudo que chega para mim é para mim. Sim. Às vezes o universo te dá oportunidade. Hoje eu fui para a não precisa ir na feira não, porque tem laranja, tem muita coisa na geladeira, e a gente vai consumir o que tem em casa primeiro, para depois a gente voltar na feira, porque até quinta-feira, que é a próxima feira, dá. Aí era pro Fernandes, só falta pitaia, porque a pitaia acabou. E aí uma fruta que eu tô, assim, eu tô apaixonado por ela, eu como todo dia. Para mim é muito bom porque ela Né? E para ele que é bom por causa da anemia. Então a gente está comendo a pitaia de sobremesa depois das refeições. Aí eu vou lá só comprar a pitaia. E quando eu estava passando na feira, uma laranja, caiu uma laranja. Na hora que eu olhei, a laranja caiu, ela pulou da banca e caiu no meio do pessoal. E todo mundo passando. E eu fiquei, se eu fosse olhar, a oportunidade que o universo está me dando eu pegar aquela laranja ali e devolver ela para o lugar dela. Porque tá ali, caiu no chão, como de achado, não tem dono, né? Eu poderia pegar ela e jogar ali na minha bolsa, né? Não, peguei ela, devolvi. Hernani, mas qualquer pessoa poderia fazer isso, mas passou um monte de pessoas ali, ninguém fez. E eu consegui observar que aquilo ali poderia não, com certeza, uma oportunidade que o universo me deu de fazer o bem para alguém. É o dinheiro de alguém, porque hoje a gente sabe, tudo está muito caro. Uma laranja desperdiçada é umas moedinhas que deixa de entrar no caixa da pessoa. Então, E assim, como? hoje nós temos que estar na condição de observador. Nem tudo que chega para mim é para mim. Às vezes chega um valor para você, igual já aconteceu e acontece várias vezes com a gente, né? Quando chega para nós, eu poderia ficar com o valor todo. Agora a gente vai voltar ao auxílio emergencial novamente, e aí a gente ficou na dúvida se teria direito ou não. A Érica olhou para o nosso sistema, tem direito nessas parcelas. A gente pensou, legal, já é um recurso a mais que nós vamos ter para poder ajudar o próximo. Porque o nosso auxílio emergencial, nós doamos ele para as pessoas que estão precisando mais do que a gente, porque hoje, graças ao universo, graças ao todo, nós não temos essa necessidade, igual você, né, Silvana? Chega para a gente, mas não é para mim. Sabe? É um direito que, se eu não pegar esse auxílio emergencial, de certa forma, ele vai voltar para o governo e a gente sabe que existem outros meios escusos, pessoas que não têm direito estão pegando, gastando com coisas que não deveria. Eu posso pegar e posso colocar o alimento na mesa de alguém, então eu vou fazer isso. É um direito que eu tenho. A Constituição me dá esse direito e eu estou usufruindo disso. Não é errado. Mas eu poderia muito bem pegar e comprar presente para mim, para a Érica, rasgar, jogar fora, deixar no banco para investir nas coisas que nós investimos. Só que a gente tem que ter essa consciência. E as pessoas estão tão sedentas de querer. Não, mas eu tenho que garantir o meu futuro, o futuro dos meus filhos. Não, porque vai faltar, não, amanhã vai faltar. Tá faltando. Aí entra na matrix da escassez, só falta. É igual a pessoa que tem medo de boleto, né? A pessoa que tem medo de boleto, ela cocria mais boleto. Né? Mas eu criou um passo, assim como a Silvana cocriou um baço, tem pessoa que cocriou o boleto. Pessoa que tem medo de boleto bancário. E aí, quando ela termina de pagar o último, ela olha para o lado no outro lado da geladeira e já tem mais um monte somando para ela poder pagar. Eu esqueci desses aqui, agora e dinheiro para poder pagar? Aí vai para frente do espelho e fala, não, eu pago todo o dinheiro. Não, assim, eu falo porque, assim, a gente que é feirante, que trabalha com... eu fazia viagem.
né? Então, eu viajava Uberaba, Ribeirão, o estado de São Paulo todo para poder fazer as feiras. Então, você imagina que a última feira foi 8 de março de 2020. Nossa. E não entrou mais, né? Não entrou mais daquilo que é o meu trabalho. Mas, assim, eu não posso reclamar. Eu não posso Não, reclamar. quem reclama deixa de agradecer. Quem reclama pede a oportunidade de agradecer. Não faz Eu isso. agradeço todos os dias eu levanto da minha cama, porque, primeiro, para alguém que teve todas essas situações desafiadoras, para mim, levantar já é um presente. Eu já me sinto agraciada de mais um dia, entendeu? E eu falo que todos que cheguem até mim possam sentir a sua presença, porque eu quero ser luz. Então, todos, a levantar da cama, para mim, é presente. Entendeu? Então, eu já levanto grata. Então, às vezes, todo um dia, meu sobrinho estava aqui, você se lembra disso, da história? Ele falava assim, eu não sei, eu não consigo entender que essa mulher, ela vai dormir 1 hora, 2 horas da manhã, ela acorda às 6, ela acorda cantando, sorrindo. Mas não tem um dia que a senhora acha assim que tá meio mal o negócio, que a coisa não vai? Eu falo assim, eu não tenho esse direito. Eu não tenho o direito de achar que tá mal quando eu tô pedindo a Deus que me dê um dia de vida, o universo que ele me agracie, ele tá me dando. E eu vou ser ainda reclamar do quê? Eu só tenho que sorrir. Então é por isso que eu sou sorriso todos os dias, a cada segundo. Essa é a minha oportunidade. E por isso que eu falo, eu não tô com pressa. Não tô com pressa, gente. Então São vamos lá. escolhas, né, Silvana? São escolhas, né? A partir do momento que você acreditou que você poderia realizar e você começou a experienciar isso, né? Os milagres, os acontecimentos na sua vida, é o que a gente fala de virar a chave, né? A gente virou a chave. Você começou a entender que você não precisa mais se apegar. Não é que você abandonou Deus, mas você não precisa se apegar a Deus para poder resolver todas as suas mazelas, todas as suas situações. Precisa só de você voltar para você. Por isso que é importante a respiração. A Silvana, quando ela começou com a respiração raia, eu lembro perfeitamente que ela tinha muita dificuldade para fazer a respiração raia. Ela falava, Hernani, eu não consigo. Acho que era até o 4 ia, mas ela não conseguia. Porque, Na imagina. primeira vez ia até o 2. Eu fazia assim, ó, É, não ia mais. Aí eu comecei a usar uma técnica. A técnica de puxar o arzinho pela boquinha para fazer o biquinho, para poder passar para o nariz. Foi a primeira técnica que eu comecei a usar. Então, hoje, quando eu faço assim, ó. Se você deixar, eu posso contar até 30. Eu fui olha aí. operada do diafragma. O meu tumor foi no diafragma, o músculo que separa o pulmão do abdômen. Foi lá que nasceu. Então, para mim, respirar todos os dias é uma bênção. Então, chega a dar um nó na garganta, né, quando a gente diz algumas coisas assim, né? Uhum. Porque será que precisa de, sabe, o João, o Pedro, o Manuel, a Maria, a Paula, a Francisca, a Manuela, passar por isso tudo para poder entender que, gente, o bem mais precioso que nós temos hoje é o nosso tempo, né? E a gente perde o nosso tempo querendo que as outras pessoas, entidades, não que eles não tenham poder, eles têm um poder supremo sobre as nossas vidas e agir na nossa vida, mas tem que partir de nós. Eles não conseguem fazer nada. O próprio Jesus dizia, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, né, eu entrarei, sentarei, a passagem mais ou menos assim, né? Ele tentará, se hará. Mas tem que abrir, é de dentro para fora. É quando a gente começa a fazer as escolhas. Não é que ele vai entrar na minha vida, é que ele vai permitir que as coisas entrem na minha vida, porque ele já está na minha vida. Jesus, Deus, a divindade, o universo, né, é partícula, energia. É a mesma energia da qual nós somos, de que nós viemos, né? Por isso que ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas, todos nós vamos voltar, né, para um dia.
Porque quando eu morrer, o Hernani, a fibra de carbono na matéria vai ficar, vai ficar. Mas a minha consciência, que vai voltar a ser energia, ela vai voltar para onde, para onde continuar o caminho dela, a trajetória. Se eu tiver evoluído o suficiente para partir para uma outra dimensão e não precisar mais de retornar, né, que é o que eu quero fazer, né, pagar a hipoteca da minha alma através das limpezas de memórias, vai ser fantástico. Mas se eu tiver que voltar, fazer o quê? Vou ter que voltar e todo um processo de novo. Será que vai ser dor, sofrimento? Eu não sei. Eu só não preciso, eu não quero ter que voltar mais. Mas para isso acontecer, é assumir a responsabilidade. Evoluir dói. Dói muito, dói. E a dor não é a dor que você tem que gastar, pagar uma fortuna para fazer um curso, que você tem que sofrer, tem que ficar não sei quanto tempo sem fazer isso, e de não sei, do ponto A ao ponto B carregando uma cruz nas costas, ou de joelhos, se arrastando, as famosas pagadores de promessa. Gente, não precisa nada disso. Ninguém morreu pelos seus pecados, ninguém pagou pelos seus erros. Cada ser humano aqui, Jesus, hoje as pessoas estão comemorando a morte e ressurreição de Jesus todos os anos, gente, todos os anos, há mais de 2.500 anos, há mais de 2.000 anos, todos os anos nós revivemos a humanidade, pelo menos nós aqui do Ocidente, nós revivemos essa egrégora do arrependimento. Sexta-feira da Paixão, quando eu era criança, para mim era um dia fantástico. Minha mãe podia bater. Não sei se vocês lembram. Quem tem mais de 40 vai lembrar disso. A mãe não podia bater porque a gente podia fazer o que quiser. Não podia brigar, não podia xingar, não podia falar nome feio dentro de casa. Mas a mãe também não podia bater. Então a gente corria para a rua. Eu não podia sair de casa. Eu era muito levado, ficava dentro de casa. Mas eu fugia. Nesse dia, eu fugia o dia inteiro para casa dos outros. Só estava minha mãe chamar, Hernani, eu voltava correndo. Eu não apanhava. Mas no sábado de aleluia, depois do meio-dia, o chicote estralava. Aí eu falei, vamos colocar a casa em ordem, né? Mas, então, assim, todos os anos nós revivemos isso. Nós não, eu não faço mais isso há muito tempo. Mas nós crucificamos e ressuscitamos. E outra coisa, gente, isso foi o que passaram para mim. Passaram. Ninguém confirma isso. Ninguém. Não existe hoje sobre a face da Terra uma pessoa que possa confirmar com toda a garantia e que tenha provas de que realmente aconteceu isso. Porque se nós abrirmos a nossa mente um pouquinho, nós formos lá para as outras filosofias de vida, as outras religiões, a história é diferente, né? Siddhartha, por exemplo, né? Shiva, Durga, por exemplo, o Ho'oponopono mesmo, a filosofia do Ho'oponopono, eles não têm um Deus, um Jesus Cristo. Tanto é que quando os estados eles vieram um maremoto que teve na Polinésia, aí eles tiveram que abandonar a Polinésia e eles vieram de barquinho, né? Imagina, 5.000 anos atrás, eles não tinham tecnologia do barco. Eles vieram das canoas, dos barquinhos e desembarcaram no Havaí. Depois de um tempo, os Estados Unidos conheceu aquela ilha e começou a povoar. Quando o Havaí, o pessoal dos Estados Unidos começou a frequentar a ilha dos Estados Unidos, eles começaram a ver aqueles aviões de ferro ali, eles achavam que aquilo era um Deus para eles. Eles começaram a ser enganados, né? Porque vinha alimento, um monte de comida industrializada, aquelas coisas que eles não tinham acesso, daquela ilha não tinha acesso. Eles achavam que tem até uma história do Max Friedel, que ele fala que quando eles sobrevoavam, os aviões sobrevoavam e deixavam alimentos, eles achavam que era um Deus, é um tipo de Deus que estava fazendo aquilo. Quando parou de fazer aquilo, que eles falaram assim, não, nós temos que orar para Deus trazer mais alimento, e não viam mais os aviões, eles começaram a questionar muito sobre isso, né? Então, gente, nós precisamos sair, pensar um pouco fora da caixa. Quando acontecem esses episódios, esses
feriados religiosos, né? Não que você tenha que... Você não está virando as costas para Deus, para a divindade, para o todo. Esquece isso, não existe isso. Né? Pelo contrário, ele está dentro de mim. Eu sou Deus em ação. Jesus curou cego, Jesus curou... A gente conta bem a história, né? Jesus curou cego, Jesus curou coxo, Jesus fez água transformar em vinho, fez várias coisas, mas eu não vi uma passagem. Eu li a Bíblia 2 vezes e meia, né? Então eu li a Bíblia 2 vezes completa. Eu não vi uma passagem na Bíblia que Jesus fez um milagre por ele fez pelos outros. A Silvana conseguiu fazer um milagre por ela. Vou criar um passo. Mas e o que ele falava? Vá, a tua fé. A tua fé te salvou. Vai e não peques mais. Vai e não faça mais escolha errada. Exato. Né? E como ele dizia, ninguém as pessoas voltava. usaram isso, né? As pessoas começaram a usar isso para poder prender a gente através do medo. Porque se você não fizer... nós, quando criança, as nossas mães, a maneira delas, nossos avós também usaram para nossas mães essa ferramenta, né? Porque se você não fizer, você vai ser castigado. É pecado, medo, sabe? Pelo fato, a minha mãe teve 7 filhos. Então, como é que uma mulher vai cuidar de 7 crianças, né? Então, tinha que usar o psicológico, né? E, às vezes, é a culpa. Por isso que apareceu muito a Cuca, o Homem do Saco, né? Aparecer nessas histórias. O Homem do Saco é da minha época. E hoje eu sou o Homem do Saco, para mim. A minha avó, ela tinha esse hábito de dizer, minha avó é mineira, e vó falava, Deus o livre, na Sexta-feira Santa não podia varrer a casa, entendeu? Tudo que era feito de comida olhar no espelho. Não podia olhar no espelho, não podia. Na quinta-feira era feito todos os tipos de comida, e na sexta-feira era silêncio total, porque era luto. Luto, isso. Viveu luto. Você ia comer uma carne. Meu filho do céu. Eu falo, você vai comer o que tem. Esse negócio de que é peixe, que não é peixe. Se tiver peixe, come peixe. Agora, se não tiver peixe, come o que tem, uai. Vai comer carne Semana Santa, só se não tiver. Porque se tiver, eu como, né? Eu vou comer o que tem. Então, foi modificando tudo. E assim, as pessoas usam a figura do Cristo, né, que eu amo de paixão, Jesus, entendeu? Para colocar nas nossas existências, tudo na nossa existência é isso, é medo, é insegurança, é incerteza. É um dos principais pilares da Matrix, é o medo. O medo, ele faz com que... o medo fez com que você pegasse o primeiro diagnóstico de câncer, porque até então, já a sua avó tinha morrido, familiares tinham morrido, mas seu pai não tinha morrido. Quando seu pai morreu, aí você foi querer fazer o exame. Até então, você não tinha feito o exame. Já foi com medo de ter o sintoma, né? De ter a doença dentro de você. E esse medo, provavelmente, ele já desencadeou todo o sistema de doença. Com mais as mágoas, os ressentimentos que estavam guardados, né? Somatizou tudo, né? Que nós dizemos as doenças assintomáticas, que nós cocriamos. Então, tudo o que acontece de ruim na minha vida não é a minha culpa, mas é minha responsabilidade, porque eu, inconscientemente ou conscientemente, eu estou criando isso. Porque eu estou mandando a energia para o universo está reverberando e está me devolvendo. Nós temos um monte de pessoas aqui, né? Algumas pessoas que estão assistindo a live, que escreveram a carta, e através dessa carta, eles começaram a identificar o quanto que eles pensavam que eles eram pessoas boas, pessoas positivas, e até mesmo no exercício da raiva eles viram que não era bem assim. Existe raiva, existe remorso, existe mágoa, e precisa de ser limpo. Então, por isso que eu pedi a Silvana para poder contar um pouco da história dela, da trajetória dela, das limpezas, as principais limpezas que ela fez, né, que foi com a limpeza da situação que ela viveu com José, há 20 anos, que ela carregou, né, sofreu sozinha por 28 anos, né, a limpeza, ela tinha uma dificuldade muito grande com a mãe dela, conflitos e tal, ela resolveu isso, gente. Ontem eu mandei mensagem para ela, ela não conseguiu responder porque ela estava conversando com a mãe dela no telefone. Depois ela falou assim, Renan, me perdoa. Mas eu estava dando atenção para minha mãe, Silvana, a melhor coisa que você tem que fazer é a sua mãe.
tá certo. Eu também não, se eu estivesse falando com minha mãe, eu não te atenderia também, pelo que minha mãe é prioridade hoje na minha vida, entendeu? Eu, Só se for eu, coisa eu, muito hoje, urgente. hoje eu mandei a marmitinha para ela, né? A comidinha, e eu fiz os pão de mel, e aí mandei o bombom. Eu sei que ela não pode nada disso. Eu sei que, tipo assim, seria abuso. Mas eu falei para ela falou assim: ah, filha, eu falei assim: qualquer coisa, toma vinagre, toma um glifage, não esquenta. Põe a sua criança para funcionar e come um docinho, porque às vezes você tem, é que nem criança, ela tem idade e ela quer ser criança, ela quer lembrar da Páscoa, do tempo dela, ela não consegue ter uma outra linha de entendimento, que hoje é dia de chocolate. Aí ela pega, liga toda feliz, porque filha do céu, que é aquelas guloseimas, porque eu mandei os pãozinhos de mel para ela e os bombons, tudo. Ela falou assim: ai, filha, Deus te abençoe. Você na minha vida, você é uma bênção. Só que há um tempo atrás, gente, era uma alfinetada atrás da outra. O dia que você colocou o 8º dia, que era o dia das memórias de limpeza com a mãe, eu já tinha rolado a minha memória ao vivo e a cores 19 horas. Porque todos os dias, desde que aconteceu a pandemia, todos os dias eu falo com a minha mãe. A gente se aproximou tanto nessa pandemia, mas era assim mesmo, ela continuava me dando alfinetada. E eu falava assim: eu sinto muito, por favor. Ó, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. O que é? Vamos parar por aí? Você quer conversar comigo ou você quer brigar comigo? Aí ela ria, porque eu já consegui trazer ela de uma forma mais adequada para mim. Ela não vai ter a mesma linha de raciocínio que o meu, não vai entender porque ela não pratica Ho'oponopono e eu não tenho que brigar com ela. E outra coisa, você está aqui para amar sua mãe, respeitar e honrar ela. E talvez através das suas mudanças, né? Talvez não, com certeza, através das suas mudanças, já mudou muita coisa. Porque você também culpava muito a sua mãe. E aí você entendeu que não existe culpado, existe responsável. Quando você aceitou a sua mãe do jeito que ela é, não permitindo mais que ela influenciasse na sua vida, ela mudasse a sua energia, mudou a energia dela também. Ela viu que aquela energia dela ruim não tem mais força contra você, então ela nem tenta mais. E ela, quando ela está perto de você, a energia dela, o pensamento dela, ela fala assim: olha, não adianta eu ser aquela pessoa com a Silvana que eu não consigo mais mexer com a estrutura dela. Ela tem esse tal do Ho'oponopono que deixa ela na rocha, né? Então, gente, isso é para a nossa vida, é para tudo, para nós conseguirmos. Eu não sei qual é a sua necessidade, qual é a sua dificuldade, qual é a sua situação. Se ela é física, financeira, emocional, espiritual. Eu quero que você entenda o seguinte: nem todas as pessoas vêm no Ho'oponopono, conhecem o Ho'oponopono através do amor. É igual Jesus falava, é pelo amor ou pela dor. A maioria das pessoas vem pela dor. Então, é, é, por mais que você queira, anseia e tenha desejo de conseguir algo, você precisa se lembrar de nunca se esquecer que tudo acontece nos pequenos detalhes. São nos mínimos detalhes, nas observações. Ontem, quando eu estava falando da questão de limpeza de memórias com o pai, com a mãe, volta no passado. Vê se tem alguma briga, alguma coisa que ficou lá. Ah, Hernani, mas isso é tão insignificante. Mas é uma sujeirinha que está lá debaixo do tapete e faz toda a diferença na sua vida presente. Por quê? Hoje, você é 100% a soma de todas as suas escolhas, junto, somado com as escolhas dos nossos antepassados. Linhagem masculina e feminina, tanto de pai quanto de mãe. Nós precisamos de limpar isso, precisamos de agradecer os nossos ancestrais, de honrarmos os nossos ancestrais. Desculpa, gente. Eu iria sugerir para vocês, para quem não fez o exercício ainda do arroz, ou quem já fez, volte a fazer de novo o exercício do arroz para ver como é que está a sua energia, como é que está a sua vibração. Hoje acho que foi até a Eliette que mandou para mim, que ela fez de novo, está fazendo novamente, sabe? É gostoso a gente ver vocês tendo essa iniciativa de buscar por vocês mesmos, porque é o que eu digo. O Hernani, a Érica, o fulano, o ciclano, o beltrano, ele vai estar aqui, sempre vai ter alguém para poder ensinar, para poder mostrar, para poder indicar algum caminho. Mas se você conseguir descobrir o seu caminho e conseguir trazer mais pessoas, é algo que é fantástico. Esse é o nosso objetivo.
É nós evoluirmos e através da nossa evolução, através do que nós fazemos, da nossa experiência de vida, né? Hoje acontece no Ho'oponopono tudo aquilo que eu queria que acontecesse há 4 anos atrás. Que eu pudesse apresentar as minhas experiências, as minhas conquistas, e tivesse pessoas que eu pudesse compartilhar a experiência dela, a conquista delas, né? É igual a Silvana. Tem muitas outras pessoas que a gente poderia estar convidando para poder estar conversando aqui, né? A Silvana, porque a história da Silvana é fantástica, gente. É uma inspiração, desculpa, gente, é uma inspiração para todos nós, né? De chorar, mas um choro de alegria, choro de emoção, porque é uma mulher que tinha de tudo para estar no meu privado reclamando, chorando, praguejando, sabe? Falando que já viveu tudo que tinha para viver, e pelo contrário, ela quer viver muito mais, está estudando, está ganhando concurso, está se formando agora em nutrição, sabe? Junho, Continua. tá? Oi? Em junho já, eu já termino. Eu estou fazendo TCC. Aí, ó, já está fazendo TCC já de nutrição. Olha quanto exemplo, quanta conquista. Então, gente, quando você achar que você tem uma dificuldade ou algo muito grande na sua vida, tenta comparar com a situação da Silvana e ver se realmente é motivo para tudo isso. Se você não é melhor você parar, voltar para você mesmo, se concentrar, perguntar para sua criança interior, olha minha criança interior, divindade, o que está acontecendo em mim para estar experienciando isso? Por que está acontecendo isso com a minha vida? Ela vai mostrar. Assim como a Silvana teve dificuldade, a criança interior da Silvana falou assim, olha, é melhor você ir no médico, olhar isso, está acontecendo isso, aquilo, aquilo outro. E ela antecipou todas as situações que seriam, talvez, situações de morte para ela. Um câncer, né? Ela conseguiu identificar todos eles antecipadamente, o que não aconteceu com os outros ancestrais dela. Ou seja, esse ciclo na vida da Silvana, na família da Silvana, ele está sendo encerrado. Agora, a Silvana está mudando a história de toda a família dela, através da cocriação dela, através de tudo que ela está conquistando. Olha que fantástico. Por isso que você pode ser o guardião da sua família, o guardião espiritual. O guardião espiritual que eu digo é a pessoa que vai mostrar que existe um caminho totalmente diferente, muito melhor, muito mais prazeroso, que é o Ho'oponopono. E as suas ferramentas, que não são só as 4 palavras, né? Assim, muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. Existem outras ferramentas e algumas ferramentas que o universo está nos apresentando, igual a água azul solarizada, né? Água azul solarizada não, água de ferro, né? As perguntas positivas que têm sido fantásticas na minha vida, fizeram uma revolução e têm feito uma revolução fantástica, né? Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês, para que vocês pudessem realmente acreditar que essa filosofia de vida, o Ho'oponopono da identidade própria, ela pode mudar a sua história. Você pode cocriar desde qualquer coisa, até um baço. Até um baço eu tenho certeza que você consegue cocriar, porque hoje eu conheço uma pessoa que cocriou um órgão, um baço, né? Que poderia ser um dedo, como é que é um dedo ilusório, que o médico falou? Flutuante. 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 Aquelas pessoas que têm o 6º dedinho, que é aqui na lateral, eles é considerado como flutuante. Não é o baço, porque o baço você pode ter um flutuante, mas ele não funciona. Ele está lá só de enfeite. Ou se fosse um caso de um fígado, que ele é um órgão regenerador, que se você cortar uma parte dele, ele vai se regenerar e ele vai crescer novamente. Não acontece isso com o baço. No meu caso, foi retirado totalmente. Eu já estava com 900 e poucas milhões de plaqueta. E naquele dia que descobriu que tinha o baço, ela estava em 250 milhões, que é o padrão para uma pessoa normal. Por isso que ele fez tantos exames, preocupado, porque como é que poderia as minhas plaquetas estar daquele jeito, se eu não tinha baço? Por isso que eu digo, a gente não tem a resposta para todas as coisas, a gente precisa de acreditar, gente, acreditar. E o que a Silvana fez, ela acreditou, chegou na beirada do ninho, se jogou. Hoje ela vive o Ho'oponopono. Se é certo ou errado, é da maneira dela, está dando resultado. E os resultados na nossa vida é o que importa.
São os meus resultados. É isso que importa na minha vida. Não é o resultado do fulano e nem do ciclano. São o que eu estou observando na minha vida, o que eu estou conquistando. Se está tanto, se está bom, se tão... não precisa ser resultados expressivos. É o que eu digo. O Ho'oponopono, você vai primeiro ter que pular as marolinhas. Aí depois você vai começar a surfar o jacarezinho e começa a pegar as primeiras ondas. Aí depois o mar é gigantesco para a gente poder nadar de braçada e só colher coisas boas. Por quê? Mudando a escolha, você vira a chave. Não tem como você ter consequência negativa fazendo escolha positiva. Não tem. Quem pede chuva tem que estar preparado para o barro. Então não adianta sair só com guarda-chuva, tem que estar preparado para o barro. Às vezes vai vir o barro, você vai ter que amassar o barro, tirar o barro, para poder ver lá que existe um solo firme debaixo de você. Mas primeiro tem que viver, tem que sentir, tem que experienciar cada segundo, cada momento com o Ho'oponopono. É só assim que você vai ter respostas na sua vida. Tá bom, gente? Quase 2 horas de live. Silvana, queria te agradecer imensamente, né, por essa oportunidade, né, de você ter compartilhado um pouquinho da sua vida, né, o José, os filhos, né, ter permitido que você contasse um pouquinho da sua história, abrisse a sua casa, a sua vida para nós, né? Eu já conhecia, mas para o grupo inteiro, porque quando eu digo que a sua dor é a nossa dor, é a minha dor, a sua alegria, a sua vitória, a sua conquista também é. E quando as pessoas vêm e falam que conseguiram as coisas, conquistaram as coisas, a emoção é igual como se a gente tivesse conquistado também, porque a gente está presenciando, está participando disso. E a gente ouve tanta tristeza, tanta choradeira, tanta gente reclamando, clamando, né, necessidade e tal. E quando a gente vê as pessoas vindo falar das conquistas, né, é algo assim que é imensurável, como o sentimento que nós temos de gratidão ao universo, né, por poder nos permitir, né, viver isso, experienciar isso e proporcionar isso na vida de outras pessoas, né? Mostrar o caminho, que existe um caminho muito mais leve, muito mais gostoso. Dói, evolui, dói e dói muito. Se eu disser para você que você vai passar por isso sem sentir dor, eu estaria mentindo para você. Talvez algumas palavras que eu vou dizer vai machucar, vai doer, mas lá na frente você vai ver que talvez foi até duro demais, mas fez sentido. A Silvana falava que ela fala que as minhas palavras ela corta igual faca, né, de 2 gumes. Parece navalha. A hora que o Hernani abre a boca, eu falo, meu pai, meu pai. E aí, assim, a Bem Silvana... que eu podia dormir sem essa. Eu falava, bem que eu dormia. Mas aí não dá nada, não. Eu sou mineira, eu sou teimosa, eu dá nada, eu continuo. Uma hora eu aprendo. E aí foi. Aprendeu a cocriar. Aprendeu a cocriar um baço. Quando eu escutava... Quando a gente na fila de transplante querendo um baço, ela vai lá e copia um baço. Quando eu via o povo falando, né, das conquistas, e eu sempre agradecendo, né? Ai, gratidão, gratidão, gratidão por saber que a pessoa conseguiu isso. Ai, gratidão, gratidão. Mas aí eu não sabia. Às vezes o Hernani pegava para conversar com alguém e falava assim, eu falava assim, gente do céu, isso para mim é mesmo que grego. Eu não estou entendendo nada, mas eu vou aprender. Aí comecei, que assim, na minha vida, eu sou desse jeito. Se eu não entendo alguma coisa, eu vou ler. Eu vou buscar, eu vou achar um jeito de aprender. Porque eu tenho que conversar com a pessoa de igual para igual, senão eu não vou saber o que é que eu estou falando. Esse negócio não existe. E por falar em ler, a Silvana, ela imprimiu todos os e-books que nós criamos, que nós postamos, ela imprimiu todos eles, ela tem todos eles imprimidos. Eu tenho todos e eu leio, aí eu acabo de ler eu leio de novo, e fazendo a escola, sendo dona de casa, sendo tudo, e eu ainda acho um meio. Aí eu peguei e falei assim, que diacho, como é que se vira essa chave, meu Deus? Como é que é isso? O que é virar a chave? O que é virar a chave? Eu tenho que aprender esse negócio dessa viração de chave, que eu não entendo isso. Aí, quando as coisas fluíram, eu entendi
que a virar a chave era aquilo que estava aqui dentro de mim, o desejo. O desejo era... Eu podia conversar como eu faço hoje. Eu converso com o universo. Quando eu desejo algo, eu falo para ele, você é capaz de me dar o que eu quero todos os dias. É porque é assim que eu converso com ele, todos os dias. Por que você me dá todos os dias? E as coisas vão acontecendo. E antes a Silvana era aflita. A Silvana era meio que desesperadora. Ficava, meu Deus, e agora que vai ser da minha vida? Não é nada, não. Amanhã é outro dia. É outro dia. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata, vou dormir e beleza. Amanhã é outro dia. E as coisas acontecem. E assim como aconteceu na vida da Silvana, acontece na minha vida, e é só o início, Silvana. Isso é só o início, porque nós praticamos Ho'oponopono há 3, 4, eu estou há 4 anos, você está com Eu, 3, 3 4 anos, anos, né? 3 18, anos. 19, 20, 21, 3 anos. Então, já conquistou tantas coisas, imagina, é só o início. As pessoas falam que estão engatinhando, a gente nem nós estamos dentro do útero ainda. Tem pessoas que falam que já estão Estamos engatinhando, dentro né? do útero ainda. Nós estamos dentro do útero ainda vivendo essa experiência, né? E é bom que tem muita gente com a gente dentro desse útero. Vamos todos crescer, né? E passar por essa gestação e crescermos cada vez mais dentro dessa nova filosofia de vida que é incrível. Gente, deu 2 horas quase de live. Eu queria agradecer a todos vocês, a Silvana, aos seus familiares, né, que permitiu, né, ela contar um pouquinho da história dela, que é um exemplo para todos nós. E pedir para vocês que compartilhem essa live, gente, para que mais pessoas possam ter acesso, a essa ferramenta maravilhosa que é o Ho'oponopono da identidade própria. Porque essa história da Silvana, eu acho que ela é uma história que ela vai transformar a vida e pode transformar a vida de muitas pessoas. Porque o que você precisa de fazer é assumir a sua escolha, esquecer de querer encontrar culpados. O Ho'oponopono ele nos possibilita isso, da gente poder perdoar o outro sem precisar do outro estar presente. É só eu limpar em mim toda mágoa. Por quê? Eu estou aqui para tratar de mim, eu não estou aqui para tratar de ninguém. Eu quero cuidar de mim. Ter amor pela vida, ter amor pelo outro, é querer viver realmente na unidade, sem disputa, sem briga, esquecer essa matriz que nós vivemos. Gratidão a todos, pela vida de Gratidão. todos. Eu limpo em mim com gotas de orvalho todas as memórias que nós compartilhamos durante essa live. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. Aloha, mahalo, a paz começa em mim. Gente, vamos lá pro grupo lá e no grupo do Solidários a gente conversa lá. Tamo junto.